passando, né? Então que Deus guarde também aquele que não chegou. Nesse domingo eu tive o privilégio de usufruir da companhia de um casal. Almoçamos juntos. Conversamos muito. E nós fizemos uma pergunta. O que a gente precisa para ser feliz? Tem pouco. Esse foi o nosso assunto. O que a gente precisa para ser feliz? É tão pouco. A gente não precisa de riqueza. A gente precisa o quê? Em primeiro lugar, é Cristo Jesus em nossa vida e boas amizades. Você está feliz contigo mesmo? Saber que a sua família está bem? Não é verdade? E a gente faz a nossa parte, que a gente vem buscar no domingo cedo. E quando você busca Cristo cedo, o teu dia ele flui maravilhosamente bem. Não é verdade? Mediante, a gente sabe que eu tive um problema na semana retrasada. Uma coisa atípica aconteceu. E eu disse para minha filha, mantenha a sua fé. Porque eu tenho a certeza, como eu sempre digo aqui, gente, Deus tem o melhor para a gente. Não importa o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós. A promessa de Deus, ela tem que ser cumprida na nossa vida. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Não é verdade? Às vezes eu ouço as pessoas dizer assim, ó, eu não posso. Por que você não pode? Em Filipenses 4,13, não precisa ir lá não, só anotem aí o pessoal que gosta de anotar. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Aí você ouve assim também, ó, estou sozinho. Não. Nós não estamos sozinhos, não. Porque em Mateus 28:20, Deus prometeu estar conosco todos os dias. Não diga, não sinto a sua presença, não diga isso. Sabe por quê? Ele prometeu ir à frente de todas as nossas batalhas. Deuteronômio 31:8. E já não aguento mais. Às vezes a gente não ouve as pessoas dizerem isso. Já não aguento mais. Irmãos, Deus jamais vai colocar sobre você uma carga que você não possa carregar. 1 Coríntios 10:13. Sabe por quê? Que o maior peso quem carregou foi o filho dele. E sabe em prol de quem? De mim, de vocês, do mundo, aquele que nele crê. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, no livro de Gálatas 6,14, Gálatas 6,14. A palavra de Deus, ela diz assim: mas longe estejas de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
O que nós podemos refletir dessa palavra? A cruz é o olhar que transforma uma derrota para uma vitória de todos. É a cruz. Muitas vezes a gente olha para aquela cruz, né? Ela está lá vazia. Qual é o significado dela? É vida. É vida com abundância para aquele que crê em Cristo Jesus como teu Salvador. O silêncio. Na cruz, Jesus não discutiu com seus acusadores. Não devemos nos lastimar. Ele apenas o quê? Amou. Nós estamos antecedendo aí a Páscoa, né? É logo no início do mês de março, dia 3 de março, sexta-feira da Paixão. E logo na sequência nós temos o domingo, que é a crucificação, né? E nós temos que valorizar isso. Reclamarmos pouco. Buscar mais a Deus como nosso Salvador, Jesus como nosso Salvador. Muitas vezes lamentamos, eu digo à minha filha, o melhor está para acontecer. Não adianta ficar cabisbaixo, não adianta a gente se dar um tropeço, acontece. Muitas vezes você não toma uma atitude para resolver certas situações e as coisas acontecem na tua vida. Meu Deus, mas eu não queria que isso fosse, não tinha que ser assim, tinha que ser assim. Se você não tomou a atitude, Deus tomou por você. Você não sabe o que pode acontecer lá na frente. A gente não tem que ter medo, irmão. Nós não temos que ter medo. A gente tem que buscar a Cristo como nosso Salvador, porque as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Domingo nós estávamos juntos, eu, Lucinei, a esposa dele. Tudo que ele viu na minha casa, aquilo tudo vai ficar lá. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que usufruir do que há de melhor nessa terra. E se você pode usufruir hoje, tu não tem que deixar para amanhã. Você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que usar. Mas lembrando que tudo fica, a gente não pode se apegar. É a mesma coisa um trabalho. Você tem um trabalho, você se dedica e de repente você é demitido sem saber o porquê. Mas é a vontade de Deus, irmãos. Ele te põe aonde você quiser, onde Ele quiser. E se Ele te tirou dali, eu tenho certeza que Ele está preparando o melhor para você lá na frente. Eu tenho certeza disso. O silêncio do amor. Na cruz, Jesus não discutiu com seus acusadores. Ele apenas o quê? Amou. Isso nos ensina que o amor verdadeiro não precisa de muitas palavras. Mas o quê? De entrega. O que nós precisamos fazer? É nos entregar. Ah, mas como é que a gente se entrega, pastor? Orando, buscando a Deus, se arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. O amor verdadeiro não precisa de muitas palavras, mas de entrega. O fim da dúvida. Quando você se perguntar, será que Deus se importa comigo? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Isso é uma reflexão. Gálatas 6,14. Olha para a cruz e vê isso. Aquele homem açoitado, escorraçado, foi para o abatedouro como uma ovelha, sem sequer dar uma palavra,
Mas por quem? Por mim, por vocês. Olha para a cruz, ela é a resposta definitiva de sim. Você não é o que os outros dizem, não, irmãos. Nós não somos, não. Deixa quem quiser falar de vocês. De nós, de mim então nem se fala. De mim então. Você, nós somos especial para Deus. Deus conhece aqui o coração de cada um. Deus conhece aqui o oculto e o escondido de cada um. Então, não se deixe, irmão, não vamos deixar essas palavras. A gente não está sozinho. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque eu tenho certeza que o Deus que peleja por mim, irmão, é o Deus de Abraão, de Jacó. As promessas de Deus, eu tenho certeza que elas serão cumpridas na minha vida. E na vida da minha família. Eu oro a Deus pelos meus filhos. Eu oro a Deus nas minhas orações por cada irmão. Eu peço por todos os irmãos da igreja, é claro. E eu quero dizer para vocês, a nossa força, irmão, está na cruz. A nossa força, ela está na cruz. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Eu agradeço a oportunidade, que todos tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Fala, eu te amo. Aleluia. E é isso aí. O pastor Rogério falou, uma das chaves, arrepender. Já as primeiras palavras que Jesus falou na Bíblia, aqui na terra, quando ele completou os 30 anos, logo em seguida ele começou a pregar. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Eu estou muito feliz. Eu deitei, dormi, acordei, levantei, estou andando e vocês também. Porque o Senhor nos sustentou. Amém? Glória a Deus. Olha lá. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino da onde? Dos céus. Vocês querem ver esse reino? Mateus 6:13. 6, versículo 13. Isso. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque, falem comigo, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Aleluia. Muito importante as pessoas prestar atenção, aprender, guardar a palavra no teu coração, porque nós já estamos crucificados com Cristo. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na carne, mas em Cristo. Aleluia. Na fé do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo,
na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Hebreus 1, 1. Glória a Deus. Havendo Deus, presta atenção como é que isso aqui é importante. Havendo Deus antigamente quer dizer no passado, no Velho Testamento, falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, pelos reis. Agora presta atenção. Aleluia. Aos pais pelos profetas. E a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Como que Deus fala hoje? Está no versículo 2. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Agora veja o 3, a resposta está no 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem, a imagem de Deus, da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra. Então Deus hoje ele fala com a gente pela palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Amém? Deus fala com Jesus fala com a gente pela palavra. Por isso que ele enviou aquele Consolador que é o Espírito Santo. E diz ali, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, quer dizer, do nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja ele exaltado entre as nações e os povos. O Pai Celeste, o Espírito Santo, e aquelas pessoas que habitam com Cristo, se ajunta com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, torna uma pessoa. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Um só Espírito, porque o Pai é Espírito, Jesus é Espírito. E o Espírito Santo já está dizendo quem ele é. Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia! Todos aqui é um com Deus. Louvado seja Deus. Veja o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Agora veja ao 20. Ao 20. Porque foste comprados por um preço, por um bom preço. Ali está legal mesmo. A tradução do jeito que eu gosto. Olha lá. Porque foste comprados por um bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por quê? Tudo se leva a Deus. Efésios 4, versículo 6. Efésios 4, versículo 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Olha lá. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ele habita em todos nós. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus representa o Pai, o amor. Quer ver onde está escrito isso? É 2 Coríntios 13, 13. 13. Jesus é a graça. Deus é o amor. O Espírito Santo é o Consolador. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus representa o que eu falei? A graça. Deus, o amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, ó. O amor de Deus. Tá vendo, gente? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga glória a Deus. Isso aí é quando você vai encerrar um culto, você dá esse versículo aí. Você vai encerrar um culto. Você vai numa igreja, a pessoa fala assim, ora é para encerrar o culto. Aí você fala que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Aí todos dizem amém. Só que não está encerrando, não. Amém? Estou só ensinando. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, Jesus é bom o tempo todo, gente. Olha, Jesus é a maior autoridade na terra, no céu e embaixo dos céus. Agora, sem o Espírito Santo, a igreja não existia. A igreja existe por causa do Espírito Santo. Jesus foi gerado do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo no princípio do mundo, lá não precisa pôr não, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele já se movia sobre a face das águas. Diga glória a Deus. E é o Espírito Santo que te renova hoje, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te traz alegria, é o Espírito Santo que te enche de unção. Em Jesus Cristo, para você ter força, para você caminhar, para você ter sabedoria, para você ter inteligência, para você ter capacidade, para você ter discernimento. Jesus revela o Espírito Santo para nós, trazendo o Espírito Santo. É muito forte isso. João 14. Glória a Deus. Aleluia. João 14. Versículo 17. Glória a Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Habita convosco e está em vós. Todos aqui são batizados nas águas. Amém? Quando nós somos batizados nas águas, logo o Espírito Santo vem. Louvado seja Deus.
Por isso que nós temos que aprimorar cada dia. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar para acontecer sinais, para acontecer milagre, para acontecer maravilha. O melhor horário de oração, todo tempo que você deve orar. A Bíblia diz que é para orar sem cessar. Mas a pessoa que ora às 3 da manhã até às 6 da manhã é a quarta vigília da noite. Porque 6 horas da manhã encerra tudo, começa um novo período. Aí só vai encerrar meia-noite. Meia-noite começa novamente, vai até as 6 da manhã. Então é importante você orar, porque nesse período, Jesus andou por cima das águas. Qual horário? Quarta vigília. Então a quarta vigília ela é muito importante. Pedro andou sobre as águas. As muralhas de Jericó caiu de madrugada. E hoje nós temos que, em nome de Jesus, agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o que Ele tem feito por nós e como Ele tem feito por nós, você vê Abraão, o pai da fé, daqueles que creem em Jesus Cristo. Só os que creem que Jesus Cristo é o Salvador, que são filhos de Abraão na fé, para herdar a salvação. Lá no capítulo de João 8, versículo 56, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Qual foi esse dia que ele viu? Jesus Cristo. Aleluia. Jesus falando, olha que coisa linda. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Jesus falando. O meu dia. E viu e se alegrou. Louvado seja Deus. Hoje, gente, nós temos um privilégio tão grande e nós temos que entender que todas as coisas estão na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, presta atenção como é que é importante isso aqui. Isso. Olha, presta atenção. Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. Veja o 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Jesus era Deus. Ele era como Deus, ele era o Filho de Deus, representante de Deus aqui na terra. Por que Jesus era cheio do Espírito Santo o tempo todo? Por causa da humildade. Quando a pessoa pensa que ela está fraca, ela está forte. E quando a pessoa pensa que ela está forte, que é o cara, que é isso, que é aquilo, ou as pessoas até brincam, esse cara sou eu, essa pessoa está caída espiritualmente. Agora, quer ver ela ficar forte, é quando ela está fraca. O apóstolo Paulo disse isso, quando eu pensei que eu estava fraca, é que eu estava forte. Mas nós não vamos lá agora nessa passagem, não. Vamos continuar aqui. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de quê? De cruz. Diga glória a Deus. 9. Verso 9.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, é sobre toda autoridade, nos céus, embaixo dos céus, na terra. O nome de Jesus reina sobre todos os nomes. Uma oração que você for fazer, você tem que fazer em nome de Jesus. Não é fazer a oração e depois falar em nome de Jesus, não. Faça esta oração em nome de Jesus. Já começa em Colossenses 4,17 que fala. Mas não põe lá não, vamos continuar aqui. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre, olha, presta atenção, todo joelho aonde? Dos que estão aonde? Nos céus, na terra, debaixo da terra, no inferno. No nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, quando você exalta Jesus, você está exaltando o Pai. Quando você glorifica Jesus, você está glorificando o Pai. Aqui na terra, tudo aqui foi Deus que criou. Não tem um homem mais sábio, a mulher mais sábia, não. Deus está acima de tudo. Pelo Senhor Jesus. Porque foi Jesus que veio representar a Deus. Veja o 11. Verso 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo? Então, é para dar toda a glória. A palavra de Deus fala que se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você não abrir a boca, está lá no livro de Provérbios 24, 10. Coloca lá para nós, Provérbios 24, 10. Glória a Deus. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, quer dizer, com medo, inseguro, covarde, medroso, a tua força será pequena. Correu muito, vai devagar aí. Quando tiver curva, não pode correr muito. Aí. É 10, meu filho. Se te mostrares fraco no dia da angústia, que tua força será pequena. Deus te chamou para você não desistir, para você perseverar. Veja agora, em nome de Jesus, em Joel 6:10. Vai 3:10. Acho que é 3:10. Joel 3:10. Forjar espadas, quer dizer, tirar a espada da bainha das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Então, quando um dia apóstolo Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, 21. E diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus.
Veja lá o 27, pula lá para o 27 de uma vez. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aquela pessoa que você acha muito sabichão, que conhece tudo, está perdidinho e não sabe. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha só, como é que é tremendo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você vê, a maioria dos guerreiros que Deus levantou na Bíblia, só teve um homem que era fortão, que era Sansão. Mas Deus só operou quando ele estava lá embaixo. A última operação que Deus fez nele, que o cabelo dele cresceu. O segredo era o cabelo. E hoje Deus não dá nada para nós sem antes revelar o segredo. Amós 3,7. Deus quer que a gente, de fato e de verdade, pega o segredo que é a palavra de Deus ou aquilo que ele falar. Hoje ele fala com você. Você pode estar dormindo, você pode estar sonhando, você pode estar orando, você pode estar jejuando. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo aos seus profetas, servos ou profetas. Amém? Então Deus primeiro ele fala com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos exaltar, bem dizer o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo nessa noite quer fazer algo grande aqui. Diga, eu creio na presença do Senhor está sendo derramada neste lugar. O Espírito Santo é o representante legal de Deus aqui na terra. Aleluia! Porque Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os teus filhos. Aleluia! E eu creio, como no dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Essa igreja aqui é uma igreja renovada. É uma igreja forte. Pelo Espírito Santo da verdade. O Espírito que não falha. Oh, aleluia! O Espírito da verdade. Assopra, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Renova os teus filhos. Renova aqueles que são batizados. Aconteça uma explosão de milagres agora. Milagres esse da presença do Espírito Santo. Do batismo com fogo do Espírito Santo. Enche, Senhor, a tua igreja. Renova a tua igreja. Ó Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso é o Senhor, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Diga, Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. E o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Eu te amo. Eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é o meu consolador. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é quem me traz o sono tranquilo. O Senhor é quem me traz a visão da revelação das coisas. Aleluia! Oh, Shri canta lá, Shri Manai. Orianda lá, canta lá.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fala Espírito Santo, abre a boca e fala Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo, assopra Espírito Santo, derrama Espírito Santo, uma unção agora, aleluia, sobre o templo do Senhor, que é os teus filhos, que somos nós que estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar. Espírito Santo, traz a cura, traz a alegria, enche Espírito Santo, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: embriagueis com o Espírito Santo e não com vinho. Então, Espírito da verdade, que o mundo não recebe porque não conhece, mas nós conhecemos e por isso recebemos e por isso estamos aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga em nome de Jesus: eu preciso, eu necessito, todos os dias da minha vida, da graça do Senhor Jesus, do amor do nosso Deus, das bênçãos do Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Aleluia, oh aleluia. Nos traga, Senhor, cada dia a fortaleza. Diga: eu recebo agora a unção que renova, a unção que despedaça o jugo, a unção da sabedoria, a unção do conhecimento, a unção do amor de Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fala: eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a empresa que os irmãos trabalham, eu abençoo esse bairro, eu abençoo esta cidade, eu abençoo em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, cada vida, cada pessoa que tem entrado por estas portas, cada pai de família, o Senhor tem guardado a saída e a entrada, e esse povo que está aqui, diga: o Espírito do Senhor é a minha alegria, é a minha força. Ele me guarda quando eu saio, a minha saída e a minha entrada. Ele renova as minhas forças. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, diga: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Diga: renova, Espírito Santo. Eu sou todo ouvido. Fala essa noite. O Senhor vai falar comigo na minha cama, no meu sono. A todo instante eu estou aberto para o Senhor. Eu preciso ter diálogo com o Senhor, falar no profundo com o Senhor, ouvir a tua voz, ser cheio da tua unção para abençoar, aleluia, as vidas que se aproximam de mim todos os dias, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Diga: graças a Deus, glória a Deus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Diga amém. Vem aqui receber um